Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Amados, eu quero falar hoje a respeito da grande redenção que Jesus Cristo concedeu a mim e a você. A grande redenção é um assunto que eu te confesso que eu não tinha preparado para falar ele, mas eu estou debaixo de uma palavra. O Senhor me falou de forma bem específica para eu trazer essa palavra para vocês aqui hoje. E então, atenta o seu coração, não só os seus ouvidos, o seu espírito, o seu coração, para aquilo que o Senhor, não eu, o Senhor, a palavra, a Escritura, o Espírito Santo quer falar na sua vida. Amém? A grande redenção de Cristo. Colossenses 1,13. Abre aí, Colossenses capítulo 1, no versículo 13. Aleluia! O Senhor é bom. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Diga redenção. Diga de novo, redenção. Pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amados, a redenção aponta para a salvação, obviamente, você sabe. Nós somos redimidos, somos salvos, perdoados dos nossos pecados. Mas é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso, aquilo que Deus fez. E a redenção fala de um alto preço pago por nossas vidas, um alto preço pago pela nossa existência, um alto preço pago para que a gente fosse tirado do inferno para o céu. Não levante a mão. Quem aqui passou por depressão, muita ansiedade, seja nessa fase de pandemia mundial, seja antes disso, vontade de suicídio, todo tipo de pressão na sua mente, não se manifeste. Quem aqui passou por isso? Amado, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, Ele te deu tudo necessário para você não viver assim, para tirar você dessa circunstância. Ele deu tudo, o alto preço que Ele pagou. Foi um preço, não um preço de dinheiro, de finança, mas o próprio Deus vivo teve que morrer. Eu gosto de falar essa frase, Deus morreu. Ela é um pouco mais impactante, né? Pois é, Deus morreu. Sim, Ele ressuscitou no terceiro dia, mas Ele teve que morrer por mim e por você, para te dar uma alegria eterna, para você poder viver uma vida de reinar em vida, como diz em Romanos 5, não é reinar só no céu, é reinar aqui em vida e também na vida eterna. Os dois. A remissão fala de você reinar em vida, de você ter alegria de vida em Cristo aqui na terra e de você viver no céu pela eternidade. Motivo suficiente para você se alegrar, motivo suficiente para toda ansiedade, toda depressão, todo mal sobre a minha vida, sobre a sua vida, ir para longe, ser repreendido das nossas vidas em o nome de Jesus. Nós não deveríamos dizer para Deus, como diz certa canção, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sabe por quê? Você sabe o que é seu por direito? Você sabe o que é meu por direito? Inferno, amados, inferno. Qual foi o texto que a profeta leu aqui? Todos pecaram, foi esse? Destituídos foram da glória de Deus? Ou foi Romanos 6? Foi Romanos 3, não foi? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Ninguém tem direito à salvação, amados. Ninguém tem direito. Você não é merecedor, eu não sou merecedor, todos pecaram. Aquilo que a gente tem é por benevolência de Cristo, benevolência. Ele nos fez um grande resgate. Eu quero te dar aqui agora um contexto histórico do que é o resgate, desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, naquele tempo, existia escravidão. Isso é uma boa figura para a gente. Existiam, quando uma pessoa ficava escrava, o que acontecia era o seguinte: ela estava em dívida, e essa dívida ela pagava com dinheiro, quando não era suficiente, com seus animais, quando não era suficiente, com sua propriedade, sua casa, suas terras, quando não era suficiente, com sua própria vida e da sua família, viravam escravos.
e era redigido 2 documentos para falar a respeito dessa escravidão. Os 2 documentos tinham o mesmo conteúdo, dizendo que o fulano, o Mário, agora é escravo do Rodrigo. Nos 2 documentos tinha o mesmo conteúdo. O primeiro documento era aberto ao público, para todo mundo saber que isso estava acontecendo, é um documento oficial. O segundo documento, escrito as mesmas coisas, era selado, e esse ninguém podia abrir, ninguém podia olhar, apenas alguém que fosse da família daquele que estava escravizado. E ele abria com a intenção, não era só para ver, quer ver o documento? Vê no documento público, você abre ele, você tira o selo, se você é do mesmo sangue daquele que está preso, e para libertá-lo. Eu estou abrindo o documento com selo para remir o meu primo, remir o meu irmão, remir o meu filho. Então era para esse propósito. Olha que interessante Levítico 25, só para pontuar isso. Quando o teu irmão empobrecer e vender alguma parte de sua possessão, então virá o resgatador, olha aqui, resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Você lê Levítico, você ir mais a fundo, você vai ver, seja propriedade, seja casa, seja sua própria vida, enquanto escravo era uma moeda, vender seu próprio corpo como escravo era uma moeda naquela época. Então era necessário um resgatador. Irmãos, por que eu estou falando isso? Deus, Ele deu a plenitude de governo da terra para quem? Quem sabe? Para quem que Deus deu originalmente? Nós, isso aí, Adão e Eva primeiramente, deu para a gente, e Adão entregou isso de bandeja no ato do pecado para Satanás. O governo, ele entregou sua vida, o homem virou prisioneiro, virou escravo do diabo, como Jesus fala com os fariseus, né? Isso já no Novo Testamento, eles são filhos do diabo. Então o homem virou escravo do diabo por causa do erro de Adão e Eva, que tinham a plenitude do governo. Olha aqui em Gênesis 1:28, Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai toda a terra, dominai sobre a terra. Tem vários textos. Depois, quando vem o dilúvio, o que ele fala com Noé de novo? Dominai, multiplicai-vos e domínio sobre a terra, né? É o Deus com D minúsculo da terra, era Adão. Por isso que em Salmos fala: sois deuses. Um texto um pouco difícil de interpretar, de falar, né? Sois deuses. Estranho para a gente, né? Com D minúsculo. Então ele deu o governo, enquanto ele é o Senhor do universo, deu o governo para o homem, que deu de bandeja para o diabo. Eu vou ler o texto aqui que mostra que o governo desse sistema chamado mundo, terra, foi entregue ao diabo. Vocês se lembram da tentação do diabo com Jesus em Lucas 4:5? Lucas 4:5. Então o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e lhe mostrou em uma fração de tempo todos os reinos do mundo, e lhe propôs: eu te darei todo o poder. Vocês estão prestando atenção? Vocês estão aqui comigo? Eu lhes darei todo o poder sobre eles e toda a glória desses reinos, porque me foram entregues. Vocês leram isso aqui? O que o diabo falou? Todos os governos me foram entregues, e eu, dizendo o diabo, tenho autoridade para dá-los para quem entender. Uau! Portanto, se prostrados me adorares, tudo será seu. Claro que Jesus fala, né? Adorarás o seu Deus, somente Ele dará culto. Vocês viram, irmãos, com quem que está o governo até então? Nós temos que entender, amados, o histórico. Nós temos que entender o que é filiação. Eu falei isso das minhas pequenas palavras que eu jogo no meu canal. Eu tenho um canal, Cordeiro e Leão, com Luiz Henrique, se inscreve lá. Eu joguei isso no meu canal. As pessoas pensam que todo mundo é filho. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que existem criaturas de Deus na terra, bilhões, e algumas delas são filhos, os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. João 1,12, aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de terem sido feitos filhos de Deus. Se a gente não entende o contexto, o que está acontecendo, o que aconteceu no Éden, o que aconteceu com a humanidade, o que está acontecendo com o planeta Terra nesses anos, a gente fica perdido. Nós temos que entender o caminhar. Por que Jesus pagou um preço tão alto? Nós éramos escravos, muito fácil, só vir na igreja e
aleluia, glória a Deus, ou para o céu. Nós temos que entender o que aconteceu e dar a devida glória para o Senhor. Entender que a primeira ordem do homem dominar sobre a terra foi usurpada, Satanás levou ela por causa do pecado de Adão e Eva. 2 Coríntios 4,4 fala a mesma coisa, né? É o príncipe das potestades do ar, o Deus desse século, Deus com D minúsculo, o Deus desse século cegou o entendimento do ímpio para que não enxergasse a luz do Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. O Deus desse século, o Deus desse mundo, Satanás, foi entregue a ele, amados. Está vendo? Toda vez que o ímpio te pergunta, por que acontece isso? Por que tanta tragédia? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? E muito cristão fica sem argumento. Não entende que o sistema é do diabo, o sistema está corrompido por culpa de Adão e Eva. Essas coisas que acontecem, terríveis, guerras, fome, coisas terríveis, é porque o sistema está corrompido pelo seu Senhor, com S minúsculo, pelo seu Deus, com D minúsculo, o Deus do sistema, que é o diabo. A gente tem que entender essas coisas, senão a gente fica voando no nosso evangeliquez. Vamos entender o que Jesus fez com a gente. É uma dívida impagável, é uma dívida impagável. Vocês se lembram? Não quero ler, eu tenho bastante texto aqui. Quem não gosta de Bíblia pode levantar e sair, finge que vai beber um pouco de água para ir no banheiro e sai ali pela curva, porque nós vamos ler Bíblia hoje, meu irmão. Esse que eu não quero ler, só quero falar. Aquela parábola do mau servo, ele deve uma quantidade, se você ver no original, ela equivale a quase 30 vidas humanas para pagar. E ele chega para o seu Senhor e ele fala: eu te perdoo, está paga a sua dívida. Mas ele vai e encontra um amigo que está devendo ele o equivalente a 30 dias de trabalho, e ele não perdoa. Olha, o cara que é discípulo é bênção mesmo. Eu só mexi, eu só fiz assim, o cara já entendeu do que uma água. Abençoado, Deus vai te dar 1 milhão de copos de água, até você não aguentar mais beber. Oh, glória, é de Deus essa água. Então ele vê o seu conservo e não perdoa uma dívida pequenininha. Somos nós, amados. A parábola está falando da gente. Assim será com vocês, se não perdoar de seus irmãos, vou lhes entregar para os verdugos. Amados, a dívida, essa parábola fala de Deus perdoando o homem de uma dívida impagável, e de nós homens não perdoando o nosso próximo de dívidas miúdas. Não lhe dará o reino de Deus aquele que não perdoar. Só será perdoado o que perdoar também. Então é uma dívida, amados, impagável. Agora deixa eu te mostrar o que aconteceu, o que na verdade está descrito em Apocalipse, mas é uma verdade absoluta para nós no Novo Testamento, no tempo da plenitude. Apocalipse capítulo 5. Aleluias! Falando em Apocalipse, eu vou ministrar um curso no futuro, breve, aqui na igreja. Eu não vou começar com Apocalipse não, eu já falei, só que uma pessoa estava me perguntando sobre o curso, vou começar de leve, porque eu tenho uma parte que eu quero ministrar que chama 7 selos do Apocalipse. Só que para não chegar chutando no peito, eu vou começar falando de Jesus, eu vou falar de Jesus, e depois, lá na frente, eu quero falar sobre a gente discernir o Apocalipse inteirinho. Vai ser bem, vocês estão convidados a fazer esse curso. Ainda não tem data, eu estou esperando passar um pouco de tempo, faculdade, cursos que eu faço aí para poder ter mais tempo para preparar. Aí você já se prepara para fazer o curso. Apocalipse 5:1. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Vocês estão vendo alguma coincidência com tudo que a gente está lendo e falando até agora? Alguma coisa aqui? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, disse João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Que livro é esse? Que mistério é esse? E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória, você entendeu isso aqui, meu irmão?
Uou, o leão da tribo de Judá. Que livro é esse, irmãos? Que livro é esse que não pode abrir, que está selado com selo, que não pode nem olhar, que ninguém pode olhar? Que livro é esse? E por que João chora? Por que ele chora? Imagina que alguém está abrindo uma mala. Você vê o cara abrindo uma mala, você vai começar a chorar copiosamente? Você está abrindo uma mala, vai chorar? Qual que é o sentido disso? Sentido nenhum. Ele conhece o contexto de época. João sabe o que está acontecendo aqui. João entende que é o livro da humanidade, é o livro da escravatura humana, e ninguém pode abri-lo. É motivo de chorar. João entendeu. Mas Jesus é digno de abrir o livro e desatar os selos. Sabe por quê? Porque ele é da mesma família do que foi preso, do que foi perdido ali no pecado e virou escravo. Adão. Já ouviram falar do texto bíblico tão lembrado que Jesus é chamado de segundo Adão? Não é à toa, vieram direto de Deus. Quem que foi perdido e se perdeu ali na escravatura, ficou preso pelo diabo? Adão. E quem que vem para remir a humanidade? Nós somos entendidos por Adão. Quem veio remir a humanidade? O segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Aí você vai lá, lê 1 Coríntios 15 inteirinho, para você ver o contexto, ver falando de Jesus, tudo que fala de Jesus. Romanos 5 também. Então, por que ele é digno? Porque ele é direto, vindo direto de Deus. Adão veio direto de Deus, não tinha pai e mãe, direto. E Jesus também. Por isso que ele é digno de riscar essa carta de dívida que a gente tinha com o diabo. Olha aqui, Colossenses 2,14. Gente, a Bíblia é linda demais. Você está vendo como é que a Bíblia vai num contexto perfeito. Você só tem que pegar os textos no lugar certo, porque eles não estão em ordem cronológica, mas vai mostrando direitinho a salvação, ponto a ponto. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós e cravou na cruz. Aleluia! Despojando os principados, potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vocês estão aqui, irmãos? Vocês estão vendo o texto que nós estamos lendo? Meu Deus! Olha o que a gente acabou de ler. Ele pegou a cédula que era contra nós. Que cédula nós estamos falando? Da nossa escravidão. E pregou na cruz e nos despojou. Se alguém aqui ainda tinha alguma dúvida que a humanidade era do diabo, você sabe o que é despojo? Despojo de guerra é quando vai um grupo de guerreiros e guerreia contra outros. Os derrotados estão lá mortos, os vitoriosos vão lá e vão despojar. Vão pegar armas, vão pegar ouro, vão pegar armadura, o que tiver de valor, e vão levar para a sua nação. Isso é despojo, isso é despojar. O que Jesus fez? Despojou os principados e potestades. Precisa da gente ir em Efésios 6, para você ver que principados, potestades, dominadores desse mundo que jaz no maligno, espíritos do mal nas regiões celestiais, está falando de demônios. Jesus despojou o inimigo, o diabo, tomou como despojo, porque estávamos nas mãos dele, e a guerra foi vencida na cruz, e ele nos despojou. Agora somos propriedade de Jesus, povo adquirido, povo do Senhor. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade peculiar de Deus, adquiridos para anunciar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu irmão, ninguém pode mexer com você. Meu irmão, quem mexe com você está mexendo com Jesus, com o próprio Deus. Você não é de você mesmo, você não está andando aqui na terra a esmo, à toa por aí. Você é propriedade peculiar de Deus, meu irmão. Você está entendendo isso? Você está escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O Senhor dirá, né, nós diremos do Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, o Deus em quem confio. Se tropeçarmos em alguma pedra, o Senhor dará ordem ao nosso respeito, para não tropeçarmos, e nos guardará. Meu irmão, o inimigo não pode com você, o diabo, nada, ninguém. Por isso que muitas vezes ele fica tentando te convencer
a você mesmo se achar um nada, a você mesmo fazer mal para você. É a única chance que o diabo tem, porque ele perdeu. Nós somos propriedade do Senhor, e não mexe com Deus Altíssimo, não mexe com o leão da tribo de Judá, está mexendo com ele. Deus é um Deus que compra o boi. Vou usar esse termo aqui que vocês conhecem, ele compra o boi. Vocês lembram quando Saulo estava andando ali naquela estrada que eu esqueci qual é, e ali aparece Jesus para ele, e Jesus fala: Saulo, Saulo, né? Aí ele fala: quem é? Quem está aí? Sou eu, Jesus, a quem você persegue. Quem já leu esse texto? Todo mundo, amém? Quem já leu esse texto? Quem já leu? Todo mundo, amém? Não todos, oh meu Deus, né? Amém. Paulo perseguiu Jesus? Alguém pode abrir a Bíblia e me mostrar aonde que ele perseguiu Jesus? Paulo não perseguiu Jesus, amados. Ele perseguiu a igreja. Paulo tinha em volta de 5 a 8 anos quando Jesus estava lá fazendo a sua obra e foi assunto aos céus. Foi depois. Ele perseguiu os apóstolos, ele perseguiu a igreja. Mas Jesus fala: você está perseguindo a mim. Quando você mexe com os pequeninos de Jesus, você está mexendo com Ele, é com o Altíssimo. Você está coberto, meu irmão. Não esquece disso não. Aonde você estiver, Davi fala: se eu estiver em um alto monte, ali o Senhor está comigo. No mais fundo do mar, ali o teu Espírito não me deixa. Onde me esconderei do teu Espírito? Em lugar nenhum. O Espírito está com você o tempo inteiro, meu irmão. O tempo inteiro Ele está ali com você. A promessa da sua volta, irmão, não deixa entrar na sua cabeça como um clichê sobre a volta de Cristo não, meu irmão. A volta de Cristo é iminente. É iminente. Esse mundo perdido, ele vai acabar, e Jesus está voltando. Ele tem promessas da sua volta. Ele deixa um monte de dica, um monte de pista para a gente entender a sua volta. Olha João 20, versículo 1. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aqui o contexto é: Jesus já havia sido morto, estava no sepulcro, e aí Maria vai lá conferir o corpo morto de Jesus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu no chão os lençóis. Presta atenção, deixa a sua atenção ficar mais forte agora, ó. Viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e viu que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que Deus está tentando te falar algo surreal. Cada detalhe é importante. Se você vê algo um pouquinho diferente, você tem que parar tudo e falar: opa, por que isso aconteceu? Você não precisa entender. Deus vai te dar entendimento por revelação, ou você estudando, mas você tem que parar tudo. Espera aí, vou dar um exemplo besta. Está aqui andando 3 discípulos de Emaús para Jerusalém, e a correia da sandália do pé esquerdo de Pedro estoura. Eu já paro de ler na hora. Opa, peraí. Opa, sandália? Pedro? O que pé esquerdo significa? Pé esquerdo, pé direito? Eu já, para tudo, meu irmão, para tudo. O que o texto está querendo falar comigo aqui? Por que? Você já se perguntou que o texto fala isso? Ó, vamos lá. Encontrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Quem viu minha live sexta, eu falei sobre estudar, fazer seminário, estudar com mestres. Se você ficar lendo esse texto de revelação e ler esse texto 1000 vezes, eu duvido que você vai entender o que está escrito aqui.
Qual que é o segredo? Eu também não. Você acha que eu tive revelação? É claro que não. Isso aqui precisa de um judeu. Você precisa de ir num comentário bíblico judaico e ver o que a cultura de época fala sobre isso. Senão a gente vai ficar para sempre sem entender a profundidade da Bíblia. Por isso tem que fazer seminário, crescer e buscar a profundidade do Senhor, crescer em Cristo. E aí um comentário judaico sobre a época judaica, quais são os preceitos de época, fala que quando o Senhor estava na mesa, ele tinha ali o seu lenço, e ele deixava como um sinal, isso é cultura de época, como um sinal, o lenço desarrumado, para o seu servo vir, depois do jantar com seus amigos, vem o servo e vê o lenço desarrumado. O que significa? Tem que arrumar, é para arrumar a mesa. O Senhor e os seus companheiros já comeram, eu vou arrumar a mesa. Mas quando o Senhor deixa o lenço arrumadinho, significa eu vou voltar para cear com meus amigos de novo. Glória! Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Você está aqui comigo, velho? Meu Deus, isso aqui é um sinal da volta de Cristo. Ele deixou o santo sudário, é chamado isso aqui de santo sudário, enrolado à parte. Quando esse lenço ficava enrolado, arrumadinho à parte, vinha o servo e falava: opa, eles vão voltar para comer, o Senhor vai voltar à mesa, ele vai estar novamente à mesa com seus filhos. Meu irmão, você é filho. Meu irmão, você não come a migalha, você come o pão inteiro. Nós temos que ter consciência de filiação, consciência de que Cristo vai voltar por nós. Olha Davi, o que fala, olha como é que a gente tem que entender o contexto de época. Davi fala, coloque uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos, Salmo 23, unges minha cabeça e meu cálice transborda. Também é preceito de época. Na época, quando você chegava perante o rei, ele, se você fosse alguém muito importante, ele colocava um pouquinho de vinho, do vinho real, no seu copo. Se você tem uma gotinha do vinho real no seu copo, você é o cara. Às vezes chegava aquele primo muito bem quisto do rei, e ele colocava, não é um pouquinho não, é um dedo assim, ó, dedo bem grosso. Você sabe, né, que no vinho é chique você colocar pouquinho, né? Isso é desde sempre, né? E aí colocava um dedo assim de vinho real. Opa, todo mundo, opa, esse é importante, esse cara é bem quisto pelo rei. Aí chegava o irmão do rei, ele colocava um tantão assim de vinho, ó, tantão. O cara era nobre, o cara era o cara. Olha o que Davi fala perante Deus, irmão. Nós temos que aprender com Davi. A gente tem que parar de pedir migalha, a gente tem que parar de ser coitado e entender que nós somos filhos. Ele chega e fala: meu cálice transborda. Cara de pau, como você chega perante Deus, perante o rei, e fala: o meu cálice não é, você não vai colocar uma gota no meu cálice, Deus. Você não está entendendo? Eu sou seu filho, você não vai colocar, não é um dedo bem grosso, não é um quarto de taça, que é o mais chique possível. Meu cálice transborda, meu irmão. Seu cálice transborda do vinho de Deus, meu irmão. Você é filho, você é amado, meu irmão. Você não é qualquer coisa, não tem que pedir migalha, como naquele texto da mulher sírio-fenícia: me dá a migalha. Opa, os pães, o pão, o alimento, é para os filhos. É para os filhos. Ai, me dá só migalhinha. Aqui não, Senhor, eu quero a padaria. Eu quero a padaria celestial inteira, porque eu sou filho do rei. Aleluia. Eu não estou falando de dinheiro não, meu irmão. Eu não estou falando de riqueza não. Estou pregando prosperidade não. Estou falando de reino. Estou falando de vida com Deus, de você ter o Espírito Santo em plenitude, de você ser cheio do Espírito, de você ter tudo de Deus em você. É a taça cheia, é o pão inteiro, meu irmão. Eu não vou pedir uma migalha, eu não vou pedir, não sei você, eu não vou pedir um dedinho do vinho real. Eu quero a minha taça cheia. Vocês lembram quando Jesus fala isso? Olha como é que a Bíblia é linda, velho. Olha assim, obrigado, Espírito Santo. Você lembra quando Jesus fala: não bebereis novamente do fruto da vide, a não ser quando estivermos na ceia real. Oh glória, eu vou tomar do fruto da vide, eu vou tomar todas lá com ele. Aleluia. Será que alguém mais vai na festa? Estou me enganando. Aleluia.
Outra prova de que Jesus vai voltar, irmão, precisa de mais? Não precisa, poder fechar a Bíblia aqui, pular e gritar e adorar, mas eu vou te dar mais testemunho que Jesus está voltando para me resgatar e para te resgatar. Irmão, você pensa nisso? Você costuma olhar para o seu irmão e falar: nossa, cara, esse cara, olha só, ele é tão feinho, mas ele deve que vai ser lindo na eternidade. Eu estou olhando para alguém que eu não vou falar para ti, eu vou até olhar para o outro lado agora. Então aquele meu irmão em Cristo é tão feio, mas ele é salvo. O nome dele está escrito no livro da vida. Eu vou passar minha eternidade com ele. Você costuma olhar para as pessoas do seu lado na igreja assim? Você tem consciência de vida eterna? Você vai pisar no chão de ouro e entrar na Nova Jerusalém? Nós temos que pensar mais nisso. A gente tem que ter consciência da volta de Cristo, do nosso resgate e remissão dos pecados. O Senhor deixou o Espírito Santo como penhor. Fala para o seu vizinho aí: penhor. Você sabe o que é penhor? Penhor é quando você deixa algo ali e aí você vai embora e depois você vai voltar para pegar aquele objeto. Penhor não é você abandonar o seu relógio de ouro. Quem penhora faz, você deixa o relógio, né? Recebe certo valor, deixou o relógio, você vai voltar para resgatar o relógio. Isso é penhor. E aí você volta e resgata o relógio, devolve o dinheiro com um pouco de juros, os caras têm que lucrar, enfim, isso é penhor. Efésios 1, engraçado, 14, era o 13 e 14, tá, o 13 fala o seguinte: quando vocês receberam o Evangelho, quando creram, vocês foram selados pelo Espírito Santo, selados. Aí no 14 fala: o qual é o penhor da nossa herança. Vocês foram selados, meu irmão, você está selado pelo Espírito Santo. Sabe o que significa isso? É a garantia que Jesus vai voltar para te resgatar, porque Ele é o Espírito Santo em você, é o penhor da nossa herança para redenção, diga redenção, da possessão adquirida. Essa palavra é muito forte, velho. Possessão adquirida. Nós somos posse do Senhor, adquiridos. Nós somos dele, pertencemos a ele. Você tem motivo para se alegrar mais do que isso? Possessão adquirida para o louvor da sua glória. Ele vai voltar, ele está voltando. Perceba os sinais dos fins dos tempos. Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque ele diz: irmão, você está entendendo que a gente vai ter uma noção do dia da volta de Cristo? Não era para falar disso aqui, eu vou perder todo o meu tempo e a minha palavra, mas eu vou falar algo aqui. Jesus, ele fala com os fariseus: hipócritas, vocês sabem ver os tempos, ver um vento sul, vai chover, vocês sabem, mas não sabem discernir o fim dos tempos. Hipócritas. Nós podemos discernir o dia e a hora? Não. O dia e a hora ninguém sabe, amém? Mas a Bíblia diz que o Senhor voltará como um ladrão, desapercebido, as pessoas não vão saber, vão estar como que no escuro. Vocês já leram esse texto, não já? Amém? Já leram esse texto? Já leram o próximo texto depois dele? Que fala assim: mas não será assim convosco, porque não estáis nas trevas, mas na luz. Oh meu Deus! Pelas revelações, pelas profecias, pelo entendimento de fim dos tempos, nós temos noção de que está chegando o fim dos tempos. Nós temos noção. A Bíblia diz que haveria epidemias no fim dos tempos, guerras e rumores de guerras. Você quer mais? Não dá para falar uma certa coisa que eu teria que fazer muito pano de fundo, mas a história de Apocalipse tem a ver com quem? Israel. É a história de Israel voltando à cena, e o anticristo ali com Israel. O que os teólogos estão estudando? Desde que Cristo morreu até 1900 e bolinha. Ainda vai demorar muito, porque Israel nem virou estado. Israel estava dissipado. Aí me corrijam, cadê os teólogos? 1800 e alguma coisa, 1900 e alguma coisa, o estado de Israel voltou. Meu irmão, quando o país Israel voltou, os teólogos todos levantaram os cabelos. Pronto, está chegando o fim dos acontecimentos, está chegando o fim dos tempos. E certa profecia disse
que o Monte Moriá, o monte onde está, o Moriá, né? O Monte Moriá, onde está ali o templo de Salomão, seria tomado pelos ímpios. Essa profecia se cumpriu? Se cumpriu. Hoje tem uma mesquita muçulmana, ninguém acreditou que ia cumprir. Se cumpriu, profecia é profecia, meu irmão, vai cumprir. E aí, a segunda profecia diz que vai ser retomado. Vai ser retomado. Quando for retomado, já estamos ali ao lado da grande tribulação. Porque quando o templo é colocado ali de novo, lá no Monte Moriá, vai ter 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de guerra. O anticristo vai se manifestar. Nós vamos falar disso devagarinho no curso que eu vou dar no futuro. Mas já é o tempo do anticristo, da grande tribulação, volta de Cristo, tudo acontecer. É só você ir nos jornais agora na Ásia e ver que eles já estão preparando o templo. Israel já está preparando todas as coisas, a menorá de ouro, as roupas, as estolas sacerdotais, estão preparando, ensinando os levitas como que ministram no templo, já estão preparando para a guerra, para tirar os muçulmanos ali por meio da guerra e implantar o templo. Ele é o fim das coisas. Ou seja, alguém que sabe o dia exato que Cristo vai voltar? Nem eu nem você. Mas você está vendo a aproximação, cara? Você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o fim dos tempos chegando? Então as coisas estão acontecendo e a gente não está desapercebido. Nós deveríamos estar nos santificando, nos preparando e em júbilo, glorificando ao Senhor, porque sua volta é iminente. Ele vai voltar, irmãos. Atos 1:11. E lhes disse, os anjos disseram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo que subiu. Retornará do mesmo modo que subiu. Aleluias. Lucas 12:40. Estais vós apercebidos, porque numa hora em que nem penseis virá o Filho do Homem. É o texto que tem que ler o resto, né? Em Marcos 13:32, quando porém o dia e a hora ninguém sabe, de novo, nem os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai e vigiai, porque não sabeis, mas chegará o tempo. Então, amados, chegará o tempo. Nós podemos ter uma noção, mas nós sabemos que Jesus está voltando e que Ele nos redimiu, Ele pagou o preço, e Ele quer deixar isso muito claro. Ele quer deixar isso muito claro. Talvez você não perceba. Talvez você não perceba. A gente não tem a cerimônia da ceia. Não temos a cerimônia da ceia do Senhor? Para que serve? Para nos lembrar de que Ele morreu por nós, ressuscitou. É para nós comermos a carne e o sangue dele, afirmando a aliança que temos com Ele. E lembrando, é um memorial. Você sabia que tem um memorial todo dia que você vem na igreja para lembrar de redenção? Redenção. O que nós estamos falando aqui hoje? Redenção. Apesar de que a gente faz a ceia, né? O memorial da ceia, uma vez por mês, 2 vezes, com a redenção é toda vez. A redenção a gente comemora todo dia. A gente faz a cerimônia aqui, distribui. Vocês não repararam, não? A cerimônia da redenção é feita toda vez na igreja, em todas as igrejas. Alguém que pode me dizer, pode vir aqui, pegar o microfone e falar: gente, vocês não repararam? Nesse momento aqui, nós estamos falando da redenção. Amados, nós estamos desapercebidos. Eu vou te falar, mas primeiro eu quero te mostrar por uma ilustração da Bíblia. José do Egito é a maior figura de Cristo, é o maior tipo de Cristo. E vai ser uma das primeiras coisas que eu vou falar no curso que eu vou ministrar aqui, vai ser sobre tipologia de Cristo, e falar muito de José, que eu amo, meu personagem preferido da Bíblia. José é o maior tipo de Cristo que existe, a maior tipologia. Quando José estava no governo e acabou toda a comida, você se lembra, não é verdade? No mundo, e ele, muito sábio, já estava no poder, já tinha saído da cadeia. Ele falou: vamos juntar nos celeiros bastante cereal, papapá, papapá. Juntou no celeiro, entrou a seca. Quando entrou a seca, os povos todos do mundo vieram até José, os povos todos do mundo. E aí eles falaram: Senhor, nos dê
esse fruto aí que vai nos dar a vida, nós vamos te dar tudo que temos. E deram todo o ouro. Será que alguém está começando a entender? E deram todo o ouro. Quando acabou o ouro, José, vocês sabiam que José significa Jesus? É a mesma etimologia da palavra no hebraico? Mesma etimologia. É incrível, José é incrível. Acabou nosso ouro, pega nosso gado, pega nosso animal, nos dá mais cereal, acabou o nosso, nós vamos morrer, precisamos comer desse alimento que vem do Senhor. Pegue cereal, me dá os animais. Passa um tempo, acabou os animais, pegue nossas terras, nossas casas, nossas plantações, nossas terras são suas, senão nós vamos morrer de fome. Nos dá cereal para a gente comer. Sim, me dá as terras, toma cereal. Passou um tempo, José, nós já te demos todo o ouro que tínhamos, todos os animais e todas as nossas terras. O que falta? Nós mesmos. Nós mesmos. Tenha-nos como escravos e nos dê algo de comer, porque senão morreremos. O que José responde, amados? O que José responde? Beleza, chegou o ponto. Tudo que vocês têm é de Faraó. Tudo que vocês têm. Comida, ouro, gado, terras, vocês mesmos, tudo deles, tudo dele. Faz o seguinte: volta para suas terras, mora nas suas terras. O que está acontecendo? Pega o seu gado, leva também, pega cereal, leva à vontade, apenas dá 20% para Faraó. Eita! Tem alguém que já entendeu isso aqui? A oferta, o dízimo que você dá, o dízimo é um memorial. Eu falo isso toda vez, quase toda vez que eu subo aqui para falar de dízimo e oferta. Deus não precisa do seu dinheiro. Salmo 24 diz que tudo já é dele. Salmo 50 diz, e Ezequiel, no capítulo 1, se não estou enganado, fala: estou com nojo das suas ofertas, estão ofertando tudo errado, eu quero seu coração. Salmo 50 diz: vocês acham que eu bebo sangue de touro, como carne de boi, para vocês me trazerem essas ofertas todas? Eu abomino isso. E se eu comesse alguma coisa, eu falaria com vocês? Não. Deus precisa do nosso dinheiro? Ele faria assim, ó, colocaria toda a provisão necessária em todas as igrejas, nos 5 continentes. É um memorial, porque ele sabe que a gente é muito esquecido, a gente esquece do preço que foi pago. Por isso que tem um memorial para o dia que ele morreu e ressuscitou, e etc, como o da minha carne, memorial da aliança, e tem um memorial que é da redenção. Dízimo, os 10% que você dá é para lembrar dos 100% que ele te deu, serve para isso. Isso é que é dízimo. Você pensou que era para ajudar na conta de luz? Você achou que era para pagar alguma coisa? Isso é só consequência pequenina. Os 10% que a gente dá, irmãos, o dízimo aponta para isso aqui que aconteceu com José do Egito. Aí no curso eu vou mostrar cada detalhe da vida de José, é exatamente da vida de Jesus. É o único personagem que nunca peca, etc. Não vou entrar nele não, mas é exatamente para isso, para nos lembrar do dia da nossa redenção. Nós somos dele, ele tomou nosso corpo, tomou nossa vida, tomou tudo, pagou o preço, e nós devemos ser gratos, porque era para a gente ter nada, ele simplesmente nos devolveu 100%, pode viver a sua vida, tenha livre-arbítrio, igualzinho José fez com esse povo. Pega a sua casa, mora nela. Você acha que a sua casa que você mora é sua? Mesmo quem tem casa própria? Entra no seu carro, se é que você tem carro, é seu, a sua bicicleta, seu tênis, sua roupa, você acha que é seu? Não é. Pode viver neles como se fosse seu, apenas traz 10% para o Senhor, como memorial, para a gente nunca esquecer o que Deus fez por nós. Serve para a gente nunca esquecer o preço que foi pago para te devolver 100% da sua vida, que ia para o inferno, e da minha vida, e que agora está no Senhor. Apocalipse 5:9 diz, e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de abrir o livro e seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo
e nação, povo, língua e nação, fostes comprados e por alto preço. Eu finalizo essa palavra com uma parábola. Jesus fazia muitas parábolas. Certo homem foi preso lá antigamente ali no Texas, lá nos Estados Unidos, Texas antigo, foi preso. E o líder, o xerife, ele queria agir de benevolência com esse cara. Ele não era estuprador, ele não fez nada grave demais, ele roubou alguém muito importante e foi condenado à morte. E o xerife falou: eu vou soltar esse cara, eu vou dar uma segunda chance para ele. As pessoas merecem segunda chance, não é verdade? Eu vou dar uma segunda chance para ele, mas eu quero conhecê-lo, eu quero conhecer ele, eu quero ter intimidade com ele, eu quero conhecer esse cara. E aí ele vai lá na cadeia disfarçado de pastor. Antigamente, já viram nos filmes de época, pastor tinha aquela estola aqui, branco, negócio branco aqui, uma roupa grande, né? Então ele foi disfarçado de pastor e levou uma Bíblia, colocou dentro da Bíblia a carta de perdão dele, a carta de soltura do preso. E chegou no preso e falou: eu tenho algo aqui para você. Ele balançou a Bíblia. E o preso falou: sai de perto de mim, eu não quero saber disso, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de você. Ele falou: me escute, apenas me escute, deixa eu chegar perto de você, deixa eu te conhecer, eu tenho algo aqui para você muito importante. Ele falou: sai daqui, senão eu vou cuspir, eu vou quebrar você, chega perto das barras aqui, eu vou te puxar, vou te quebrar você. E ele insistiu: mas eu quero falar com você, eu tenho algo muito importante. Balançava a Bíblia e o cara continuou xingando e ameaçando, e o xerife teve que sair até para proteger sua integridade física. Quando ele saiu, o carcereiro vira para esse cara e fala: cara, você é o cara mais burro do universo. Falou: por quê? Aquele não era o pastor, era o xerife. E o quê? Era o xerife. E ele veio disfarçado, porque ele queria te conhecer. E dentro daquela Bíblia estava sua carta de soltura, sua carta de perdão que ele veio te dar. E você negou. Você negou. E no dia do enforcamento desse cara, ele falou: posso dar minhas últimas palavras? E aí falaram: pode. E ele falou: quero falar algo aqui, especialmente para os jovens. Eu vou morrer, mas não é pelo meu crime que eu cometi, não é por causa do meu pecado. As pessoas: o quê? Como? Não é? Claro que é. Não é pelo meu pecado. Eu vou morrer, o motivo pelo qual você é enforcado hoje é porque eu neguei o perdão que tinha sobre mim. E essa é uma realidade sobre a humanidade, sobre mim e sobre você. Qualquer um que for morrer para a vida eterna, não vai morrer porque bebeu, porque fumou, porque relação sexual toda deturpada, porque pecou, porque matou. Não. As pessoas que vão morrer pela eternidade, as pessoas que vão para o inferno porque negaram tão grande remissão, porque negaram tão grande perdão. Se coloque de pé. Não quero saber não, gomados. Eles negaram que nós possamos não negar tão grandioso perdão. Eu estou falando com cristãos e não cristãos. Se é que tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ter a chance agora. Nós vamos orar para que Deus derrame sobre nós, porque a palavra diz em Romanos 10:9 que se com a boca confessar e com o coração crer que Jesus ressuscitou de dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Tão simples, tão maravilhoso é o perdão. Todos pecaram, todos, eu, você, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram. A única diferença de mim, de alguém cristão para um não cristão, é que aquele pecador sem causa não é perdoado, e esse pecador sem causa é perdoado. Só, mais nada. E nós vamos para a vida eterna e nunca poderemos pagar, nunca. Eu falava com uma ovelha hoje, algo que Deus bradou no meu coração:
Eu estava orando, estava buscando o Senhor, e Ele falou no meu coração o quanto Ele fez por mim, como Ele me resgatou das trevas para a luz. E eu orando, eu falei: Senhor, o Espírito Santo colocou uma palavra na minha boca, eu falei: Senhor, eu nunca vou te pagar, nunca eu vou dar o calote no Senhor, eu vou morrer em dívida, mas eu nunca vou te pagar, eu não vou nem tentar, eu não tenho condição nem de começar a te pagar o que você fez por mim. É impagável o que o Senhor fez por mim, não tem preço, eu não vou conseguir te pagar. Eu entendi, eu não vou conseguir te pagar. O que o Senhor fez por mim, me deu a vida eterna. Um pecador sem causa, que estava na droga, que estava destruído, detonado, na cachaça, 7 dias por semana, no mundo, e o Senhor me resgatou. Eu não tenho como pagar isso, é grandioso demais. Então vamos orar para que essa redenção seja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Feche seus olhos e diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito e te recebo na minha vida. Eu compreendo a tão grande redenção que o Senhor me deu para me dar a vida eterna. E eu tomo posse para viver reinando em vida e reinando com o Senhor na vida eterna. Escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa